Em participação no podcast Bora Pra Resenha, o ex-jogador do Cabuloso, Leandro Guerreiro, falou sobre o histórico 6-1 contra o rival, dando detalhes dos ocorridos acerca da partida. Veja isso e muito mais a partir de agora. Antes, não esqueça de deixar aquele like maroto e de se inscrever no canal. Então, chega de papo e bora pro vídeo. Eu sou capaz de arriscar que é o maior jogo da minha carreira. Sabe? Que o jogo mais nervoso, mais tenso, pela circunstância que eu estava vivendo na semana que antecedeu o clássico, né? Não sei se você sabe, se o torcedor sabe, na semana... A gente ia tocar nesse assunto aqui. Antecedeu, além do profissional, o pessoal estava muito ruim, né? Muito abatido, muito Você viveu abatido umas mesmo. Tragédias pessoais. Sim. Né? Primeiro, a minha esposa perdeu o pai, né? Durante essa semana, que eu estava concentrado lá em São Paulo. E isso é bom enfatizar que também foi um acerto muito grande da direção nos tirar do centro, do foco, né? De BH. Nos levou para São Paulo. Ficamos a semana toda treinando lá, focado. Né? Foi em Atibaia, não foi? Isso, em Atibaia, só pensando lá. Então, quando eu estava em São Paulo, concentrado para esse jogo, a minha esposa perdeu o pai. Lá no interior do Rio Grande do Sul, longe, longe mesmo. E ela estava grávida também. Então, por todo o estresse que ela teve, a tristeza que ela teve, ela perdeu a gestação também, logo depois que perdeu o pai. E eu longe, não poderia estar junto com ela nesses momentos, né? Nos momentos mais difíceis aí da vida dela. E até a direção veio e falou comigo: Leandro, você quer ir lá, né, junto com a sua esposa, com a sua família? E eu conversei com a minha esposa, a gente decidiu que não. Que o meu dever era defender o Cruzeiro naquele momento. Porque a gente já estava sem o Fábio e sem o Montijo. Sim. Né? Dois caras... Os caras do time. Ícones a do coluna time. do Cruzeiro, né? Os caras do time, né? Então imagina, perder mais um cara experiente. Eu não era o cara do time, mas era um cara experiente, né? Sim. Que estava ali, estava ajudando, né? Colaborando. Foi um time que jogou com improvisações, Fala- né? fala, Foi um time Igor. que jogou com improvisações, né? Sim. O Léo na lateral. jogou na lateral direita, né? O Anselmo Ramon não tinha tanta sintonia com o Hélio Paulista no ataque. Eles não jogavam assim, teoricamente juntos, porque eles fazem a mesma função. Exato. Então foi um jogo diferenciado. O próprio Roger, a gente jogou mais de atacante, é um meia também, jogou mais pela esquerda. Até foi ali pela esquerda que ele sofreu o gol, na falta quando eu fiz o gol. Sim. Então também é um time bem... Eu até brinco, né? O time que caiu, né? Foi rebaixado pelo Cruzeiro, era muito melhor. Muito melhor. Vamos falar a verdade, muito melhor. Ô, Que Leandro, isso? ô, Leandro, nesse lance desse segundo gol, eu tava sentado atrás, eu tava atrás do gol onde você fez o gol, né? E o lance, o Roger vai trazendo a bola pra esquerda e o Serginho dá um rapa nele. Isso. Serginho, lateral. O Serginho do lateral Atlético. Eu não sei se ele estava jogando de lateral, mas ele era volante. 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 Volante do Atlético, É verdade. isso. E aí já começou uma briga abaixo de mim, assim, porque as pessoas estavam nervosas, apesar que já estavam 1-0, mas as pessoas estavam nervosas ainda, né? O Atlético poderia chegar a um empate. E é bom que se diga, o empate naquele jogo rebaixaria o Cruzeiro. Isso aí. E acho que é bom enfatizar que antes, se eu não me engano, estava 0-0, o Atlético perdeu um gol na cara do gol. 0-0 ainda. Acho que Mas foi foi no comecinho. o atacante, um mais experiente. Magno Alves. Perdeu um gol na cara do gol. Acho que o Rafael salvou, sei que foi uma defesa, alguma coisa assim. Aí depois só deu o Cruzeiro. E aí, nesse lance, as pessoas já pediam pro Roger cruzar, que os atacantes já estavam entrando dentro da área, e o Roger ficou segurando e recebeu a falta. E aí já começou uma discussão logo abaixo onde eu estava. Então as pessoas estavam nervosas. Só que imediatamente o Roger cruzou e você cutucou lá dentro. Foi a maior cena de amor que eu já vi no futebol de todos os tempos. Primeiro, você saindo emocionado, né, por tudo que você passou naquela semana. E várias fotos que foram, as pessoas podem procurar aí nos registros aí, mostra a cena, um catarse Na arquibancada. na arquibancada, todo mundo em transe atrás do gol, gente chorando, gente abraçada. Você via Mafazul e Pavilhão abraçados, protestantes, católicos e protestantes, curdos e xiitas. Você via tanta gente abraçada, tanta gente. Esses dois que estavam começando a discutir se abraçaram, assim. Foi uma cena muito emocionante, bem marcante. E por tudo que você passou naquele momento, então, e os jogadores todos vieram te abraçar, realmente foi impactante aquele momento. Acho que você falou a palavra correta. Eu nunca tinha pensado nessa palavra aí. As torcedoras ali atrás do gol estavam em transe. Tava.
Porque é impressionante. Tu olha um por um ali, ó. Cada um tem os seus, né, a sua maneira de comemorar. Um deitado, se abraçando. De perna pra cima. Jogando cerveja pra cima. É uma coisa assim. Se não me engano, uma foto do Vinícius Silva, cara. Eu não tenho certeza. Mas tem gente abraçada assim, tem gente beijando. É uma coisa impressionante aquela cena. É uma cena muito bacana. Quem tiver aquela foto de guardar, de fazer um quadro aquilo lá, fazer, né, emoldurar para guardar para sempre. Desculpa, vai. Não, eu ia te perguntar como que foi aquela semana para vocês, internamente. Como que era o bate-papo de vocês quando vocês... Porque é normal, eu acompanhava muito treinamento das equipes aqui de Belo Horizonte. E bate-papo, sentado, arrumando a chuteira, batendo um papo antes do treino. Como que era o bate-papo de vocês às vésperas daquele jogo tão decisivo? Já sabendo Cruzeiro e Atlético. Já sabendo que não ia contar com Montijo e Fábio. Já na semana mesmo. A preparação, para dizer bem a verdade, foi muito tensa. Muito, assim, era só realmente treino, todo mundo focado o tempo todo. O Mancini que tentava dar uma descontraída, acho que ele foi um cara essencial também, que toda semana, todo dia, né, durante essa semana, ele tentou e colocou a gente para cima. Nenhum treino ele colocou a gente para baixo. Né? Ele sempre colocando para cima, motivando, né? Tentando levantar o astral, porque a gente estava baqueado. Né? A gente sabia que precisava ganhar. Ainda mais o rival tinha se salvado na rodada anterior. Na rodada anterior. Então vinha leve. Sabe? Então, mas... E o Cruzeiro veio de uma rodada anterior também, de um empate frustrante, né? Frustrante contra o Ceará. No último minuto lá. Sabe? A gente, né, uma bola levantada na área, a gente sofreu um empate lá. Foi. De um zagueiro, gol do zagueiro que foi para a área. Já no desespero também o Ceará foi para a área, a gente tomou um empate lá, onde poderia ter se salvado também com aquela vitória. Então a semana foi dura. Como eu falei anteriormente, foi além do jogo mais importante, mais tenso da minha vida, a semana também mais tensa da minha vida. E que tipo de conversa que vocês tinham, assim? Vocês tentavam fugir um pouco, assim, vamos preparar para o atleta, tem que marcar esse, tem que marcar... Ou, assim, nada de falar do adversário e foco total. Como que era? Foi exatamente isso. A gente não falava do adversário, não. Era foco total no nosso time. Era foco total em arrumar a nossa equipe. Até porque a gente tinha vários desfalques, né? Então era o foco total na gente. Nenhum momento a gente focou no adversário. Porque a gente sabia que o adversário vinha leve. Não ia ter estratégia nenhuma, não ia ter... Vinha sem obrigação. Não, vinha sem obrigação. Vocês tinham notícia que eles estavam desmobilizados? Assim? Porque a notícia que tem... A do churrasco. Do Atlético é que houve churrasco. Embora a gente já tenha conversado com gente do Atlético que fala que isso é uma balela. Não é que o Atlético estava comemorando e tripudiando. Ele simplesmente estava mais relaxado. Relaxados. Os caras já tinham conseguido sair. Né? E com razão, né? Quando a gente... eles se livraram, dá aquela relaxada, dá aquela... que sai aquele peso das costas, né? E normal. Só que a gente não tinha notícias, não. Para falar bem a verdade... Vocês ficaram blindados mesmo. Jogador de futebol, ele não vê muita notícia, não. Ele não escuta muito os bastidores, o que está acontecendo, até para não perder o foco do jogo, do processo todo. Né? A gente não costuma ver muito, ficar escutando o que estão falando, não. TV. Porque muitas vezes, ainda mais na fase que a gente estava, uma fase ruim... A crítica é maior. A crítica é maior. E só vai te abalar, só vai te trazer coisa ruim para você. Então, por que, né, trazer coisa ruim para você? É melhor, então, não ver nada. Sabe? Então, naquele momento a gente não sabia. Sabia que o Atlético tinha se livrado. E que vinha relaxado, isso a gente sabia. Só que pro lado, o outro contrário, pode ser pior. Quando a gente vem leve, aí não tem obrigação mais fácil, não tem obrigação, vai jogar por... Né? E quando não tem obrigação, se torna mais leve. Vocês ali, quando vocês entraram em campo, vocês estavam com sangue nos olhos. Você percebia, assim, no Atlético um ponto mais lento? Que se vocês estavam a 100 por hora, o Atlético estava a 80? Dava para perceber isso logo nos primeiros movimentos? Dava para perceber, porque a gente sente quando o outro time está mais... Ligado. Assim, eu acho que com certeza eles entraram com um salto alto, eu acho, né? E a gente entrou com sangue nos olhos, cara. Quando a gente se abraçou no vestiário ali, antes da entrada pro campo, ali eu vi que ia ser diferente. Ali eu já vi o brilho no olho de cada um, sabe? O próprio Fabrício, né? O Anselmo Ramon, o Hélito Paulista, o próprio Roger, cara. O que correu esse jogo, o que jogou esse jogo.
sabe? Quando o Atlético acordou, já tava 3-0. Não tinha mais.